Gente, o dia 10 de setembro é conhecido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É isso mesmo. Consequentemente, o mês, né, é um mês importante para a gente conversar sobre esse assunto. Então, o setembro inteiro é conhecido como Setembro Amarelo, dedicado à conscientização e prevenção desse mal, né? Esse problema é responsável por uma em cada 100 mortes ao redor do mundo. Olha só que perigo! E pode ser evitado com cuidado, atenção, escuta daquelas pessoas próximas. Hoje nós vamos receber a psicóloga Nádia para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Nádia. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem Muito demais. obrigada pelo convite, novamente estar aqui com você. Ah, mas para mim é uma alegria muito grande, porque você é uma pessoa assim que consegue levar para o público exatamente as questões que a gente está enfrentando, né? Então, como que a gente pode ajudar quem está passando por algum problema psicológico grave com essas questões mentais? Cleide, é muito importante a gente falar desse assunto, porque apesar de a gente ter evoluído muito sobre o conhecimento acerca do sofrimento emocional, do sofrimento psicológico, ainda tem muito preconceito, ainda tem muitas dúvidas. Uhum. E realmente a gente precisa, é bom essa campanha do Setembro Amarelo, para a gente ver o que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental e para favorecer a saúde mental das pessoas que a gente convive. É muito importante. E o problema todo, você falou do preconceito, mas quando fala transtornos mentais, saúde mental, a pessoa já pensa, eu não sou débil mental, porque era uma expressão que se usava muito dos anos 70, 80, por aí, que isso foi repetido isso, e chegou até a gente, né? Eu não sou débil mental. O que quer dizer débil mental? Explica pra gente. Na verdade, essa expressão, e assim também como as pessoas falarem, nossa, eu não sou doida, eu não preciso cuidar da minha saúde mental porque eu não sou louca, associando a psiquiatria, a psicologia, muito a essa questão de não ter consciência dos seus atos, e não é verdade, né? Uhum. Nós precisamos melhorar a nossa saúde mental e a psicologia, a psiquiatria e outras áreas da saúde estão aí para favorecer isso. E é importante a gente pensar que tem como a gente fazer ações, você falou tão bem no início do programa, tudo que você recomendou no início são ações que nos reabastecem. E reabastecer-se emocionalmente, psicologicamente, aumenta a nossa força emocional, a nossa resiliência. Então, todas as suas dicas foram boas, viu? Você já está ajudando as pessoas a melhorarem a saúde mental. E quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de depressão, a gente está falando de crise de ansiedade, a gente está falando de toque, a gente está falando desses transtornos todos. Os transtornos psicológicos são esses que você falou, os principais, depressão, toque, transtornos de ansiedade, mas qualquer sofrimento emocional é preciso a gente olhar. Então, tem pessoas que estão em sofrimento emocional por luto, por tristezas, por relacionamentos que não são saudáveis. As relações não saudáveis também tiram a nossa saúde emocional. Então, existem sofrimentos psicológicos que não chegam a transtornos, que também são necessários a gente cuidar. É claro que quando a gente fala de o ápice do sofrimento emocional, que é uma tentativa de suicídio, por exemplo, nós estamos falando geralmente de patologias como a depressão, que é a principal que leva a isso. Mas nós precisamos cuidar de todos os nossos sofrimentos emocionais. Agora me conta, por que está tendo tanto essa tendência em adolescentes que chega a querer tirar a vida e tiram a vida? O que acontece? Nós não estamos olhando para as nossas relações, para o nosso autoconhecimento, para a busca da questão da identidade. Então, na verdade, isso está sempre mais ou menos do mesmo jeito. Pós-pandemia, a gente percebeu que piorou. A pandemia ela veio eclodir os sofrimentos que já existiam. Os adolescentes de hoje estavam no início da adolescência na pandemia e isso fez grande diferença. Ficaram isolados no momento que o convívio em grupo era muito importante. Principalmente a questão hormonal, né?
Tudo isso envolvendo, né, a questão hormonal, a questão de quem sou eu, qual é a minha identidade, como eu me relaciono com os meus familiares, os relacionamentos foram agravados na pandemia. Então, a gente ainda está com as consequências desse momento. Nossa, eu não tinha pensado nisso. É realmente um caso a se pensar e cuidar, né? Porque se a família ficou muito dentro de casa, tem aquele choque, às vezes o marido brigando com a esposa e vice-versa, e o adolescente percebendo aquilo. Nós ficamos em casa numa situação de medo, Sim. adaptando, as pessoas às vezes em home office também cuidando de filhos, os filhos nas aulas online. Então foi E que não funcionava também direito. Que não funcionava, todo mundo ansioso, as mães tendo que ser um pouco professoras. Então realmente teve uma situação que agravou muito as relações. Houveram vários casos de divórcio, né? Uhum. E as pessoas... Por outro lado, a pandemia trouxe uma maior consciência da saúde emocional, Cleide. A gente percebeu muito mais a abertura à psicoterapia, aos cursos de desenvolvimento pessoal. Na época da pandemia, eu lancei pela primeira vez o meu curso Arte da Escuta, online, sim, que já tinha sido presencial, e as pessoas muito abertas a isso, que também melhorou a forma das pessoas ouvirem e auxiliarem quem está em sofrimento. Então, teve uma abertura maior. E quando que eu percebo, dentro da minha casa, que tem uma pessoa passando por um transtorno desse? Porque, geralmente, a pessoa fala assim, o que você tem? Você está estranho? Não, tô bem, tô de boa, tô legal. E não tá. Excelente pergunta. Com relação a crianças, adolescentes que estão na idade escolar, qualquer alteração no desempenho escolar é sinal de sofrimento. Então, se a criança tinha um comportamento, o adolescente tinha um comportamento, uma média de notas, isso cai, isso é sinal de um sofrimento. Em todas as pessoas de qualquer idade, se você percebe que ela deixou de fazer algo que ela gosta muito, é um sinal grave. Então, a pessoa adorava jogar futebol, não joga futebol mais. A pessoa adorava cozinhar, não está cozinhando mais. Então, se ela deixa de fazer algo que ela sempre gostou, é um sinal de alerta. E o que eu faço? Eu chego, converso, eu tento mostrar para essa pessoa que ela tem que fazer um tratamento. É muito delicado isso. A princípio, a gente questiona o que está acontecendo, eu estou percebendo que você está diferente, estou preocupada com você. A gente fala da gente, estou muito preocupada. Ah, entendi. E aí você vai perguntar e ver se tem algum acesso. Se você tiver um papel na vida dessa pessoa que você consegue levar ela para uma avaliação psiquiátrica, é o melhor caminho. Por quê? Porque o psiquiatra ele vai fazer uma avaliação numa consulta. Então, é a mais eficaz. Eu falo que não tem avaliação mais eficaz que essa. Porque se você vai no psicólogo, o psicólogo vai conversar com você um dia, outra sessão, vai precisar de algumas sessões para ver o tamanho do sofrimento emocional. O psiquiatra, ele consegue avaliar numa consulta. Só que a gente precisa antes desfazer alguns mitos sobre o psiquiatra. Não estou levando para você porque você é louco, eu quero só uma avaliação para ver como que a gente pode te ajudar. Eu quero receber uma orientação para ver como que eu posso te ajudar, que eu estou percebendo que você está diferente. Vamos juntos lá, vamos conversar com ele. Não quer dizer que você vai fazer um tratamento, não quer dizer que você vai tomar uma medicação. Eu quero só ver o que o psiquiatra tem a dizer sobre o seu sofrimento. E o que a medicação ajuda? Eu falo o seguinte, que a medicação, ela... Primeiro que nem sempre precisa de medicação. Às vezes, a gente nem precisa de uma medicação convencional. Há médicos, por exemplo, integralistas, que olham para o ser humano como um todo, que às vezes, com uma suplementação, Cleide, já melhora a ansiedade, depressão, sem ser esses remédios convencionais de farmácia. Quando é necessário a suplementação ou remédio de farmácia, eu costumo dizer que isso vai reabastecer. Falo que a gente é como se fosse um tanque de combustível e aí a tristeza, o sofrimento emocional vai tirando a nossa força. E aí, a medicação, ela dá um up, ela dá uma fortalecida, porque aí, se você for fazer terapia, a terapia vai acontecer de uma maneira mais eficaz e muitas vezes você não precisa tomar sempre. As pessoas falam assim, eu não quero tomar medicação porque eu não quero ficar dependente para sempre. E muitas vezes, com 4, 6 meses de medicação, você já recupera o seu equilíbrio emocional, a sua qualidade de vida e isso já é o bastante. Tá, essa questão aí do equilíbrio me interessa muito. Eu tomei uma medicação durante 6 meses e consegui ter um equilíbrio, porque durante essa medicação eu
me autoanalisei, ué, mas por que eu tô ficando melhor? É mais ou menos por aí? É por aí, sim, ela fortalece, tira às vezes a sensação de tristeza, o desânimo. E aí, com a psicoterapia, que é o ideal que caminhem juntos, a psicoterapia vai clarear de onde que foi de onde aquele sofrimento veio. Eu falo, Cleide, o seguinte, que já falaram pra gente assim, você já deve ter ouvido falar, nós estamos a depressão é o mal do século. Hoje em dia fala-se a ansiedade é o mal do século. O que eu percebo, Cleide, é que o mal do século hoje é a autoexigência. As pessoas ficam se cobrando muito. Por exemplo, eu tiro 9 numa prova, eu fico, por que faltou 1? Onde que eu errei? Por que eu errei essa questão? Você vem aqui, faz um programa, aí você fica num detalhe, nossa, mas aquela hora eu não falei determinada coisa de maneira correta. Então, a gente fica naquilo que faltou e ignora o que a gente conseguiu. Eu vou fazer atividade física, se eu não for um dia, eu fico, nossa, mas eu faltei um dia, eu faltei um dia, eu faltei um dia. Se eu estou numa dieta, aí eu como uma coisa fora da dieta, nossa, por que eu comi aquilo? E eu me exijo tanto que, como eu foco no que faltou, eu desisto das coisas. E eu vou me enfraquecendo. E os pais fazem isso com a gente, professores, os chefes. Então, a gente vive numa cultura de exigência. Quanto mais a gente cobra do outro, mais essa pessoa vai aprendendo a se cobrar. Eu falo que as crianças fazem... desenhos de Dia das Mães, entregam pra gente, né? A gente fala assim, nossa, mas eu tô feia assim? Nossa, mas eu tô gorda? Nossa, faltou minha unha, né? Eu brinco com o exagero de faltar a unha, mas a gente vai e fala pra criança que algo faltou no comportamento dela. E isso vai sendo construindo. Nessa questão da autoexigência. A autoexigência consome a nossa energia psicológica, o nosso bem-estar. Eu falo, Cleide, que em 23 anos de consultório, eu nunca atendi uma pessoa com depressão que não fosse autoexigente. Nunca atendi uma pessoa com transtorno de ansiedade que não fosse autoexigente. Nunca atendi uma pessoa com sofrimento emocional que não fosse autoexigente. E a gente pensa que essa autoexigência vai fazer a gente se desenvolver. Geralmente, as pessoas autoexigentes são pessoas que querem ser melhores. Elas têm um bom objetivo, quer se desenvolver, isso é ótimo. Só que a gente fica no que faltou e isso tira a nossa energia de mudança. Trava. Se a gente valoriza no nosso filho o que ele fez de bom, ele não vai sair pior na próxima prova. Porque a gente pensa assim, se eu elogiar na próxima ele vai ser pior. Se eu elogiar um 8, na próxima ele tira 7. Não é verdade, a gente precisa fazer o teste. Eu convido todo mundo que está nos assistindo a fazer esse teste, a elogiar as pessoas que convivem naquilo que elas fizeram de bom e a si mesmas naquilo que elas conseguiram. Geralmente é assim, quando você elogia muito uma pessoa, você pensa assim, não vou elogiar muito não, porque senão ela vai se achar. Exatamente. E se achar... É tão bom. Pois é, as pessoas falam como se fosse negativo a gente ter autoestima. E isso, a autoestima faz parte do processo de saúde emocional. A gente precisa se valorizar, se respeitar, isso é muito importante. Mas enquanto a gente não tem essa cultura ainda tão bem definida, tão bem delineada, para as pessoas entenderem que o elogio é uma coisa importante para todo mundo, fica no final do texto que eu escrevi hoje. Seja feliz, festeje com você mesma, é para você mesma por enquanto. Por enquanto a gente faz isso. Enquanto a cultura não muda, a gente vai fazendo e vai fazendo com os nossos filhos, com as pessoas que convivem com a gente. Eu acredito que isso vai mudando. Principalmente no trabalho. Quando a pessoa que trabalha para você faz uma coisa bem feita, elogie, né? Isso. Tá cozinhando. Nossa, hoje sua comida tá boa, hein? Aí no outro dia você fala, hoje sua comida tá boa. Todo dia a pessoa cozinha melhor. É isso mesmo. Com certeza, não é? É isso mesmo. O elogio, ele favorece. Tem uma frase anônima, não sei de quem é, que fala assim, a melhor maneira de não mudar uma pessoa é criticando ela. E a gente passa anos convivendo com a pessoa e criticando essa pessoa e ela não muda. E a gente pensa, nossa... Por que a gente continua ainda nesse caminho? Na verdade, elogie e a pessoa se desenvolverá, com certeza. Vale a pena fazer o teste. E isso cabe também para o racismo? Deixa eu te explicar. O casal de negros tem 2 meninos negros e essas crianças sofrem em escola porque são negros, coisa da cultura. E se esses pais começarem a falar assim, você é lindo, o seu cabelo é bonito, você é inteligente, aí na escola você acha que ela vai ter uma atitude diferente? Com certeza, a gente já viu até depoimentos sobre isso, que os pais, as pessoas próximas são as principais fontes de referência da própria pessoa. Então, quando a gente valoriza o que a criança tem de bom, a gente vai fortalecer essa criança. E a gente pensa realmente o contrário, que a gente vai enfraquecer, mas não. Então,
sempre elogiar e elogiar aquilo que você vê de positivo no seu filho, na pessoa que você convive, e isso vai fortalecer, com certeza. Vamos voltar então aqui ao Setembro Amarelo. Tudo isso que a gente conversou são dicas interessantes para que a gente possa fortalecer essa pessoa e até tirá-la do possível caminho sem volta, vamos dizer assim. Então, se eu estou percebendo que o meu filho adolescente, ou até mais jovem, que já até saiu da adolescência, que está indo para o brejo, como a gente fala que o boi foi com a corda toda, que não tem como você pegar a corda mais, se você começar a elogiar, falar, nossa, você gostava de jogar bola, você não joga mais, mas você jogava tão bem. Nossa, quando você entrava em campo era tão legal. Eu já fui algumas vezes assistir você, não fui mais, mas eu gostaria de ir mais vezes. Você acha que isso funciona? Perfeita a maneira que você está dando exemplo de falar, que é assim que funciona com certeza. Claro que a gente precisa entender que a gente precisa fazer isso a todo momento com as pessoas saudáveis para fortalecer. E às vezes quando a pessoa está em sofrimento profundo, isso não vai ter tanto efeito quanto a gente gostaria, mas com certeza contribui. A gente tem que tomar cuidado, Cleide, porque geralmente nas nossas falas há julgamento. Na sua fala não houve julgamento nenhum, só apoio, elogio. Mas às vezes a pessoa fala, mas o que é isso? Está tão parado, você só está em casa, você não levanta dessa cama, você tem que levantar, você tem que fazer alguma coisa, você não faz mais nada. Geralmente a gente tem julgamento na nossa fala. E o julgamento, ele aumenta o sofrimento, porque não vai auxiliar a pessoa. Então, a maneira como você falou, nossa, eu gostava tanto de ver, estou sentindo falta de você estar bem, estou sentindo... Falar o que você sente diante do comportamento da pessoa. Então, a gente não muda uma pessoa falando que ela está errada, mas a gente pode auxiliar na mudança se a gente fala o que ela causa na gente, o sentimento que ela causa na gente. Então, estou muito preocupada com você, eu quero te ver feliz, eu quero que você se sinta melhor. O que você puder falar, que eu posso te ajudar, pode me falar que eu vou te ajudar e realmente ouvir. Porque geralmente a gente chega com caminhos prontos para as pessoas, achando que ela tem que seguir um determinado caminho que vai ser... Fala, olha, deixa eu te falar o seguinte. Receita de bolo. Receita. Eu vou falar o seguinte, como que você sai disso aí? Acorda mais cedo, vai para uma academia, encontra com os amigos, vai tomar um café. A gente dá a receita prontinha para a pessoa olha para aquilo e pensa, gente, isso é impossível. Sentido isso aqui para mim. Isso é impossível para mim. Então, eu preciso ouvir a pessoa e ajudar ela no caminho que é importante para ela. E não no caminho que eu acho que é o adequado. O que você consegue fazer hoje? O que eu posso fazer para te ajudar? Alguma coisinha para você se sentir melhor hoje. Então, a gente vai aos poucos. Gente, olha, nós estamos aqui nesse programa Aqui em Casa para te auxiliar. Quando a gente traz uma profissional assim como a Nádia, a gente está conversando aqui nesse bate-papo, mas tem alguma coisa aí que você gostaria de falar, de acrescentar? Entre aí nas nossas redes sociais, entre aí no nosso Instagram e deixa aí sua pergunta que a gente vai passar aqui agora para ela. Nós estamos aqui para isso. O programa Aqui em Casa, a TV Pai Eterno, ela presta um serviço e é isso que a gente está fazendo aqui. Aí, Nádia, como é que a gente faz para... que você disse assim, ó, você tem que ouvir, mas ouvir mesmo. Dentro do que eu vou ouvir da pessoa, eu posso encontrar o caminho de ajudar? Pode sim. O que eu falo é o seguinte, a gente vai ouvir, quando a gente ouve com interesse, sem os nossos preconceitos de como a gente vai encaminhar a pessoa, quando eu ouço mesmo a pessoa, eu começo a fazer perguntas de interesse e não perguntas de julgamento. Então, você me fala uma coisa sobre a sua vida, eu vou perguntando, e aí, mas como que foi isso, Cleide? Mas como você se sentiu? Eu vou perguntando com interesse de conhecer a sua vivência. Se eu tenho interesse e disponibilidade de conhecer o que você está sentindo, eu vou fazer perguntas que vão aprofundar nisso. E aí, ao mesmo tempo, você vai se aprofundando. Porque eu falo o seguinte, Cleide, eu acho que já deve ter acontecido com você. Às vezes a gente está numa situação, a gente pensou numa resolução, a gente não conseguiu. Aí eu chego para você e falo assim, nossa, Cleide, eu estou numa dúvida. Aí eu começo a te falar aquilo e ao falar para você, eu falo assim, nossa, eu já sei, falando com você que eu já percebi. Porque quando a gente pensa simplesmente, o nosso cérebro funciona de uma maneira. Quando a gente fala, ele funciona de outra. Então, ao eu falar, ao eu me ouvir, as coisas já clareiam para mim. Olha muito mais do que só pensar. Então, só você me dá a oportunidade de eu falar, às vezes eu já vou me entender melhor. Quando você faz essas perguntas, você vai me encaminhando, porque você vai se interessando. Mas o que você já pensou em fazer? Mas o que você já tentou? Então, você vai investigando aquilo com interesse, sem dar conselhos, sem dar soluções, porque o que incomoda uma pessoa é a gente dar solução para ela.
Né? Se eu falo para você assim, nossa, Cleide, eu tô tão gorda, não sei o que, você fala assim, para de comer aquele negócio que você come na hora do almoço. Aí eu penso, não é isso. Eu queria ouvir outra coisa. Nossa, eu estou reclamando do meu emprego, do meu trabalho. Você fala assim, pede demissão. Estou reclamando do meu namorado, você fala, termina. A gente tem mania de dar solução para as pessoas. As pessoas não querem solução. Então, quando você vai me ouvindo, mas o que você está pensando em fazer? Mas qual a sua dúvida? Aí você vai me conduzindo, você faz um resumo do que eu te falei, isso já vai me auxiliar. Então, nós estamos falando, como você disse, Cleide, de ferramentas. A todo momento aqui na minha fala, tem ferramentas que, se a pessoa fizer, ela vai melhorar a escuta e vai auxiliar essa pessoa através da escuta. Lembra, a gente não dá conselhos, a gente não dá soluções, porque as soluções nossas são facílimas. É só isso. É só fazer isso que vai dar certo. É verdade. Né? Então, assim, se a gente ouve dessa forma, a gente vai estar auxiliando. Agora, vamos fazer um pouquinho ao contrário, porque nós falamos aqui muito de escutar, de perceber, principalmente o adolescente, o filho, o adulto. E o filho, será que ele percebe que a mãe e a avó são pessoas transparentes? Transparente assim, porque a minha mãe, ela bota o café na mesa, ela bota o almoço na mesa, ela sai para trabalhar, ela volta, eu peço para ela onde está minha meia, eu peço para ela isso, aquilo outro, ela está sempre ali. Mas, às vezes, a mãe está um pouquinho triste e ele olha assim, o que foi, mãe? Não, nada não. Então, essa pessoa se torna transparente. E aí, os avós também, porque a gente fala de suicídio, é uma coisa dramática, trágica. E agora existe o suicídio lento. A pessoa que se sente transparente, que ela não é nada ali, ela vai morrendo em vida, não vai? Você está falando uma coisa muito importante da gente não ser visto, né? Da gente não ser ouvido. E às vezes nas relações acontece isso, a gente fica só no foco do centro daquela relação e ignora, né, a pessoa como ela é. A gente precisa ir construindo isso aos poucos. E sabe como que a gente faz isso, Cleide? Porque a gente aprendeu que a gente deve fazer pelo outro, fazer pelo outro, fazer pelo outro. A gente vive a máxima de Jesus, né? Então a gente fala, nossa, a gente precisa fazer pelo outro, só que a gente esquece que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nessas relações, a gente precisa ir mostrando para os nossos filhos que também a gente precisa ser amado. Que ele também precisa amar a gente, que a gente também se ama. Quando eu me respeito, quando eu me coloco com respeito diante do meu filho, ele vai começar a me respeitar, a olhar a minha necessidade. Então, meus filhos, por exemplo, são crianças, né, 11, 9 anos, e muitas vezes eu falo, e eu? O que eu preciso? Vocês estão percebendo o que eu preciso? Eu também preciso da ajuda de vocês. Então, a gente vai construindo isso mesmo, porque o adulto é o maior responsável por construir essa relação saudável. E se a gente não aprendeu isso, está na hora desse alerta que você está fazendo. Eu estou olhando para os meus familiares, eu estou ouvindo, eu estou vendo as necessidades deles, muito bem lembrado. E essa questão aí, que a pessoa pode estar nos vendo agora e falar assim, Cleide, mas eu já estou com mais de 60 anos, a vida inteira eu que cuidei de tudo. E eu não vou começar agora a pedir para que as pessoas me olhem. Gente, mas toda hora é hora, todo tempo é tempo. Se você tem 2 anos, 10 anos, mais 20 anos de vida, que tenha qualidade, né, doutora? Perfeito, concordo com você. Todo tempo é tempo. Um dia já faz a diferença. Lembrando que a pessoa vai nos olhar com respeito a partir do momento que nós nos olhamos com respeito. Então, o que você falou da autoestima, de se cuidar, de comemorar, de celebrar, tudo isso é importante. Porque se eu não me respeito, as pessoas ao meu redor não aprendem a me respeitar. Então, não tem como a gente exigir muito que o outro nos respeite na marra. Na marra a gente não consegue isso. Tipo, me respeita porque eu sou sua mãe. Exatamente. Isso aí não vai adiantar. Agora, a partir do momento que eu me respeito, eu vou construindo respeito ao outro. E muitas vezes, nessa de fazer pelo outro, a gente se agride para ajudar o outro. E se agredindo não quer dizer que a gente não possa fazer sacrifício. A gente faz sacrifícios pelas pessoas que a gente ama. Mas se a gente vai se agredindo, a pessoa vai aprender que a gente pode ser agredida. Então, a gente tem que mudar isso. Olha, isso é muito importante, viu? Muito importante mesmo. Eu já tive em situações de estar numa roda social, numa casa, e que tinha a senhora mais velha, de 80 e poucos anos, e o filho dela, senta aí, vai conversar com o pessoal também, e ela sentou. Só que ninguém foi conversar com ela. Ninguém. Aí eu peguei, percebi, fui lá conversar com ela. E aí, como é que a senhora tá? Papai, conversando. De repente, todo mundo veio conversar com ela. O porquê que aconteceu isso? Que as pessoas
se tocaram que essa senhora era importante porque ela era mãe do dono da casa. E aí, por eu ter despertado isso... Foi, porque você valorizou ela. Então, quando você valoriza, a valorização fica explícita. Por isso que, às vezes, é a gente que tem que valorizar para que a nossa valorização reflita isso e a pessoa valorize também. Mas você fez uma... Eu falo que esse olhar para o outro, ouvir o outro, é uma caridade. Eu também a maior acho. caridade que a gente pode fazer. Então, você ali foi caridosa, você foi gentil, você valorizou essa senhora. E a partir do momento que você valorizou, ela se mostrou e aí todo mundo quis ver o que tinha ali para ser visto, né? Lindo. Isso é um exercício, né, que a gente tem que fazer. E a pessoa que se sente assim muito impaciente e que queira, que está nos vendo agora e queira assim, nossa, eu preciso fazer isso. Como que é esse exercício? É devagarzinho que a gente vai alimentando esse HD? É devagar, a gente precisa se respeitar nesse processo, porque a gente chegou no momento da vida, num ritmo de vida muito acelerado. Então, as pessoas nem têm tempo de esperar o outro responder, né? Já vão falando, já vão atropelando, a gente vai se atropelando, a gente já sai correndo de casa, uma coisa atrás da outra. Então, primeiro a gente precisa, como a gente acelerou, a gente precisa se presentificar. Então, peraí, eu estou aqui nesse momento conversando com a Cleide, deixa eu ouvi-la, deixa eu ver o que ela tem para me dizer. Nós vamos nos presentificando, a gente precisa aumentar a presentificação. Legal. Olhar, eu falo que olhar ao nosso redor. Legal. Você está em casa, olhar no nosso sofá, sentir, olhar ao redor. A gente precisa presentificar para a gente desacelerar, mas não dá para ir do 80 para o 8, não. Devagarinho. A gente precisa ser devagar, exatamente. Ontem eu estava assistindo a TV e o Edson Safadão, Edson, acho que é o nome dele. É Wesley Safadão. Wesley. Ele falando que vai parar de fazer shows porque ele teve uma crise de ansiedade. É disso que você está falando, dessa aceleração? A gente acelerou porque a ansiedade é isso, é você viver um tempo à frente. Seja um ano, seja um mês ou seja um minuto. Se você está preocupado com daqui a um minuto, você está um tempo à frente, então isso é ansiedade. A ansiedade também, a gente quer controlar o tempo futuro. A gente fica à frente para tentar controlar. Então, a gente fica num alerta constante, isso aumenta cortisol, a gente fica realmente com a nossa adrenalina alta no corpo, e isso tudo amplia a questão de crises de ansiedade. Então, a gente precisa realmente desacelerar. Ele teve uma decisão acertada que não precisava, né, chegar nesse ponto de ter que, nossa, não vou fazer mais. Mas como ele foi no extremo, ele vai ter que voltar para o outro para depois achar o caminho do meio. Que eu falo que entre um extremo e o outro tem um caminho do meio que é o caminho do equilíbrio. Eu imagino que ser artista deve ser muito complicado, que vem muita exigência, tem um empresário por trás que está ganhando muito dinheiro com isso e quer que ele trabalhe mais para que ganhe mais dinheiro, é fã, é rede social e exige, e a pessoa, ela tem que ser um personagem, né? É isso mesmo, a gente está falando da autoexigência que acontece na nossa família, no nosso trabalho, com o chefe. Imagina, quanto mais pessoas tem olhando para a gente, pior é. E hoje em dia, mesmo que uma pessoa não seja uma artista, você está sendo observado, porque você tem seu Instagram, com 1000 pessoas, 300 pessoas, aquelas pessoas estão te olhando, estão vendo como que está o seu peso, como que está a sua roupa, como que está o seu relacionamento, como que seus filhos estão. Então, de alguma maneira, ampliou-se o olhar sobre nós e a gente ampliou a nossa vitrine, a gente se mostra mais. E aí, isso aumenta a cobrança, a exigência e a gente vai se cobrando mais. Quanto mais pessoas, mais a gente se cobra. A gente se expôs, né? Se expôs para todo mundo ver. E aí a gente agora tem que pagar esse preço, né? E as pessoas estão muito confortáveis, eu tenho falado isso muito, as pessoas estão muito confortáveis em julgar as outras. Então, há um conforto, as pessoas estão bem à vontade para ir lá na sua rede social e falar, mas você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo. Como se a gente tivesse, né, alguém é perfeito o suficiente para julgar o outro? Nunca. Né? Então, a gente está ali confortável, aí aumento dos haters, né, que se fala. As pessoas estão ali por trás de numa distância, né? Eu não estou frente a frente com você, estou escrevendo lá na sua rede social aquilo que eu achei que você está errado, porque eu me sinto, eu tenho prepotência para dizer que você está errado e aí isso vai aumentando o sofrimento das pessoas. Legal. Qual que é a dica final que você dá sobre esse Setembro Amarelo?
Fala o seguinte, a questão do sofrimento emocional está ao nosso redor. A gente não tem como a gente prever todas as vezes que alguém está em sofrimento mental, que vai fazer uma tentativa de suicídio, não tem. Geralmente isso traz muita culpa para as pessoas ao redor, mas muitas vezes a gente não tem como fazer nada. Assim, quando está agudo, quando o sofrimento já está ali. Então, vamos pensar o seguinte, o que eu posso fazer para aumentar a minha saúde emocional? O que eu posso fazer para contribuir com a saúde emocional das pessoas ao meu redor? Todo mundo pode contribuir, todo mundo pode melhorar a sua própria saúde emocional e a das pessoas ao redor. Vamos fazer isso. Legal, Nádia. Muito obrigada. Obrigada, Cleide. Pai eterno que te acompanhe, viu? Amém.